Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Estamos aqui mais uma vez, graças a Deus, trazendo outro tema bastante importante e necessário. Hoje, Papo Reto tem como tema, continuamos no tema, a maternidade e as ocupações domésticas e profissionais. Agradecemos primeiro a Deus pela proteção diária, pela sabedoria para mudar o que podemos mudar e a compreensão para entender o que não se pode mudar. Agradecer à Rede Aurora de Comunicação, seus colaboradores, aqui na pessoa do Billy, como sempre, muito bacana para atender a gente, porque não é fácil, a gente reconhece, Billy. Agradeço aqui aos ouvintes e àqueles que nos assistem pelo Facebook e YouTube. Eu sou Enilce Nunes e apresento aqui para vocês duas convidadas que vão aqui enriquecer o nosso podcast com informações muito importantes. Apresento aqui do meu lado, na bancada comigo, Tatiana Alves Graim, mãe de Arthur, de 3 anos de idade, portador da síndrome de desordem congênita glicosilada. Nunca tinha ouvido falar nessa síndrome, desde que no grupo de WhatsApp nós recebemos ali um post de uma vaquinha online para conseguir a compra de uma cadeira de rodas para o Arthur. E aí daqui a pouco a Tatiana vai falar um pouquinho sobre essa síndrome. E pelas telas aí, nossa, Viviana Restier, mãe de 3, fisioterapeuta com especialização em neurologia de adultos, idosos e crianças. Até aí no post, na arte de divulgação, foi colocado geriátrica. A vista já chamou atenção. Não é, gente. Falei, então a gente aproveita e já explica daqui a pouco sobre essa diferença aí, tá?
Pra mim era tudo igual. Enfim. Viviana é formada na Universidade Católica de Petrópolis. Você trabalha em Volta Redonda, não é isso? Sim, hoje eu estou atuando em Volta Redonda, né? Onde? Conta pra nós. Então, eu faço atendimentos particulares em domicílio, né? Sim. E também trabalho no Centro Especializado de Reabilitação, que é o CER3, que é ligado ao SUS, né? E aqui está subsidiado pela Prefeitura de Volta Redonda. Então, eu atendo também pelo SUS no CER3 de Volta Redonda. Né? Muito legal. E lá eu atuava especificamente com neuropediatria. Né? Como você falou, a minha especialidade é em neurologia e eu atendo adultos, né? Crianças. Sim. E há pouco tempo me encantei pelo idoso, né? Pela geriatria. E estou fazendo uma especialização voltada à geriatria, com estimulação cognitiva, enfim. É por aí. Ok. Bem legal, a gente vai falar mais disso. Tatiana, e você? Você trabalhava e teve que parar de trabalhar para ficar por conta de Arthur. Perfeito. Você tem mais filhos além do Arthur? Não. Ok. Só o Arthur mesmo já vale por Imagino. Sim. E você trabalhava em quê, Tatiana? O meu último trabalho era como assessora de vendas num banco. Eu gosto de vendas. Adoro vendas. Isso. O cargo era de promotora de vendas, né? Trabalhava com crédito consignado, essas coisas. Sim. Gosto disso. E aí o seu tempo agora é todo ocupado pelo Arthur, certo? Exatamente. 24 horas. Isso. E quanto à vaquinha que foi feita? Qual foi o resultado? Vocês conseguiram atingir o objetivo de ter o dinheiro para cadeira de rodas? Como é que tá? Graças a Deus a gente conseguiu até um tempo recorde. Foi nem 3 dias a gente Glória conseguiu. Glória a Deus. O valor total que a gente solicitou foi de 12 mil. É um valor que a gente sabe que é alto. Sim. E graças a Deus a gente conseguiu, com a ajuda de todos vocês, a gente compartilhou bastante. E aquele que não pôde ajudar a gente financeiramente, compartilhando também já ajuda a divulgar. Sim, com certeza. E a gente conseguiu o valor todo para a cadeirinha de rodas dele adaptada, né? Porque precisa de outros recursos que a cadeira comum não tem. Sim. Até no dia, porque eu passo assim, né, na lista de transmissão, aí vai para todo mundo. E foi para Viviana. Aí foi quando ela me chamou e falou: olha, aqui a gente trabalha com isso, né? E a gente faz doação, não é isso? De cadeiras de rodas, não é isso, Viviana? O projeto, ele faz tem uma linha, né, que você pode fazer a medição da cadeira e a gente dispensa a cadeira pelo SUS, né? Entendi. Mas é uma cadeira padrão, né? Uma cadeira para paralisia cerebral padrão. Não é uma cadeira totalmente adaptada. Entendi. Então, para o Arthur, sem dúvida nenhuma, essa cadeira que a família adquiriu é ideal, né? Entendi. Se a gente pode chegar no ideal, isso é ótimo, né? Sim, com certeza. Tatiana, o tratamento, os cuidados com o Arthur é caro, não é? Bastante. E como é que vocês resolvem isso? Olha, ano passado eu cheguei a abrir uma outra vaquinha. Sim. Para ajudar também no custeio. Sim. Né? Meu marido, ele é o único que trabalha em casa e por conta disso ele tem o plano de saúde. Sim. Que dá um auxílio bastante também nas terapias que ele precisa fazer. Entendi. Fisioterapia, fono, terapia ocupacional. Tá precisando também de psicólogo voltado nessa parte de comportamento. Mas assim, ele não cobre 100%. Quando chega num teto, eles não dão esse valor a mais. Entendi. E a gente, inclusive, precisa aumentar as terapias dele. Mas no momento a gente também não tem como estar aumentando porque gera custo. Então a gente está sempre tentando equilibrar os pratinhos. Quase nunca consegue, mas a gente tá indo. Sim. E a ajuda da vaquinha do ano passado também
dê um suporte pra gente, dar essa continuidade nas terapias dele, que é fundamental. Porque se a gente não parar, Arthur vai ter um atraso. E eu quero tudo que a gente não quer. Exatamente. Vi, essa questão aí de você tá falando do SUS. Existe esse acompanhamento que ela tá falando através do SUS? Como é que ela, no caso assim, ela já tem o plano de saúde, assim mesmo ela conseguiria também ter uma atenção do SUS, um atendimento através do SUS? Então, a gente parte do princípio que o SUS é para todos, né? Sim. Então, eu acredito que sim. Eu falo, né? Eu não sei como é falhando, aí Vi. questão. Oi? Tá falhando o seu som. Tá falhando? Tá. Vê agora se vai melhorar. Melhorou? Não. Sim, melhorou. Então, assim, eu tô falando assim, o SUS é para todos, né? Sim. Eu não posso responder muito por campus, porque eu não moro aí, eu não sei como é a estratégia do SUS no campus com relação à reabilitação, né? Por exemplo, se aí tem um centro especializado que se chama C, se há um investimento da prefeitura com o SUS voltado para o atendimento, principalmente em neuropediatria, aqui em Volta Redonda nós temos, né? Nós temos a Follow-up, que vai até os 7 anos, tem o SER3, tem uma associação que chama APADEF. Então, aqui tem um recurso muito grande em relação ao SUS, as terapias de apoio, né? Um profissional que está muito escasso é o terapeuta ocupacional. Está muito difícil você conseguir um terapeuta ocupacional. Eu acho que está no Brasil inteiro, né? Até mesmo para questão de formação. Hoje em dia não tem muitas escolas para formação em terapia ocupacional. Fonoaudiologia também. Então, eu acredito que se ela for buscar na cidade, teria que se informar. Eu acredito que ela teria uma rede de apoio para o SUS para complementar as terapias, né? Se há necessidade mesmo, a indicação, eu acredito que sim, sabe? Inclusive, a gente tem vínculos do SUS com outras instituições, por exemplo. No Rio existe o Instituto do Cérebro, se for o caso. A Rede Sara dá um grande apoio também, se você fizer... A Rede Sara, só te cortando um pouquinho, a Rede Sara eu já entrei em contato, inclusive, ela não pega mais criança com síndrome, só com questões adquiridas. Realmente tem esses critérios de elegibilidade, critério elegível, né? Muito obrigada. Isso acontece mesmo. Então, porque assim, a rede pública também não dá conta de tudo, né? Então, a gente tem que realmente ir fazendo. Então, agora, olha, nem eu sabia que a rede não está pegando mais as crianças com síndrome. E realmente, o caso dele apresenta um atraso motor, mas é com base na síndrome. A patologia é a síndrome, né? Então, realmente... Tem que ver tudo isso. Mas eu acredito que em Campos deva ter um apoio, sim, né? Pela rede pública. Nós já tentamos também pela rede pública. Ele chegou a fazer. Não estava mais na questão da Covid-19. Já estava sendo liberada ao público presencial. Mas as únicas coisas que a gente conseguiu foi a físio e a fono. Mesmo assim, a fono era através de vídeo que me enviavam e eu tinha que fazer no meu filho, sendo que eu não tenho formação em fono. E fazia os exercícios conforme eles passavam e encaminhava para eles. Sim. E a físio, às vezes revezava, não era sempre o mesmo profissional. Não limitava um pouco a questão do espaço físico, porque, como você mesmo falou, tem muita demanda. O público é muito grande e em Campos acaba recebendo as regiões próximas. Travessão, Quissamã, enfim, a demanda é muito grande. É muito grande. Exatamente. Baixada, então acaba recebendo todo esse público. Então, acaba ficando cheio o espaço e mesmo assim o espaço não dá conta. Como, por exemplo, tem atividades que a físio faz no Arthur, que é na gaiola, lá nem gaiola tinha. Então, assim, que a gaiola é um espaço que você consegue interagir melhor com a criança, colocar ela posturada, com algumas amarrações, dar uma questão mais, né, dele trabalhar no tronco dele ficar em pé.
que é muito importante. Depois de um ano, a criança precisa ficar em pé, até mesmo por conta de luxação do quadril. Então, são muitos detalhes que acabou deixando a desejar. E eu, como mãe, vendo aquilo e tendo a ciência da extensão do problema do meu filho, peraí, vamos tentar de outra forma. Então, a gente vai conversando, a gente vai buscando e, infelizmente, o melhor tratamento para o meu filho é o particular. Mas o particular não aceita o plano, né? Eles não aceitam o plano. Então, o que a gente faz? A gente paga, solicita o reembolso e o reembolso não vem na totalidade. E ficamos nessa. Tem que buscar mesmo, né? Eu entendo. É como assim, essa questão funciona de acordo com cada região. Para você ter uma ideia, aqui na rede pública, nós temos 2 espaços com gaiola, sabe? Nós temos a ecoterapia também, que funciona na rede É super pública. indicada também para Arthur, mas não nesse momento, porque ele ainda não tem totalmente o controle do corpinho dele. A ecoterapia também é uma indicação para quem é portador da CDG. Mas aqui também não tem pela rede pública. Não. Então, lá, aqui em Volta Redonda a gente tem, né? Então, é o que eu falei, falar da rede pública, aí de Campos é complicado porque eu não conheço, né? Estou te dando o exemplo aqui de Volta Redonda, né? Mas o caminho é esse mesmo, Tatiana. A gente, como mãe, tem que buscar o que é melhor, né? E se for o melhor aí na sua cidade, esse é o caminho, né? Eu acho que é por aí mesmo. A gente tem que dar bastante estímulo àquilo que você falou. A gaiola, eu não tenho a formação em pet suíte, mas eu posso te dizer que a gaiola é excelente, porque você vai trabalhar a funcionalidade da criança, você interage, aquela questão que a criança só fica sentada, você vai pôr de pé, tem a questão da luxação de quadril, você precisa desse efeito, precisa desse peso para que o quadril possa desenvolver. Então, é por aí mesmo, o caminho é esse. Né? Tem que buscar. Se aí for o melhor, tem que buscar o melhor para ele mesmo, né? Ô, Tatiana, e como é que é o seu dia a dia mesmo com o Arthur? É basicamente assim, é você terapia, consultas, é desse jeito? E em casa, como é que é? Em casa também não deixa de ser uma extensão do que ele faz nas terapias. Certo. Então, a gente conseguiu também o parapódio, que também ajuda ele a ficar na postura de pé. Tem a cadeirinha dele posturada, para ele tentar ficar o maior tempo possível, porque o Arthur ele tende a... Porque, assim, a questão da síndrome dele, pela hipotonia, que é uma das características, que é uma frouxidão muscular, tudo para ele, como a gente está agora sentado, para ele é muito. Uhum. Então, assim, o fato dele ficar sentado, ele requer muito esforço. Sim. E a gente precisa tentar tirar essa linha de conforto dele, que é ficar deitado. Então, a gente precisou de uma cadeirinha também adaptada para ele poder ficar posturado corretamente. Mas a gente tenta, eu como mãe, a gente tenta driblar um pouco essas questões aí dele. Então, a gente estende isso em casa, faz alguns exercícios. Tem a rotina dos médicos, que todo ano a gente precisa ir para acompanhamento geneticista. De 3 em 3 meses ele vai na neuro, que é em Macaé, que acompanha ele desde muito bebezinho. Porque quando Arthur nasceu, infelizmente, eu não tive um suporte muito bom aqui. Ele nasceu numa época que eu costumo falar que não foi muito feliz, porque logo veio a pandemia. Ele nasceu no dia 20 de dezembro de 2019. E logo lá para abril já começou a pandemia e vamos fechar tudo. Não queria. E Arthur apresentava um refluxo. Fechou tudo mesmo, Viana. Aqui fechou tudo mesmo. Aqui fez lockdown. Imagino. Então, nada fácil mesmo. Não, então assim, ele apresentava um refluxo gastroesofágico muito grande, tudo que ele mamava, ele colocava pra fora e eu precisava entender o que estava acontecendo. Parei na emergência várias vezes. Então, você imagina, eu, mãe de primeira viagem... Você não sabia ainda da síndrome? Não, nem suspeitava, porque minha gestação foi toda tranquila. Eu não tive grandes sustos na minha gestação. O único susto que eu levei, na verdade, foi no primeiro eco que eu fiz e apresentou um derrame discreto no pericárdio. Poderia até ser dado um clique ali, mas não estava envolvida ainda nesse mundo, né? Mas o próprio organismo dele absorveu esse derrame.
Então, assim, ele nasceu bem, ele nasceu com 37 mais 2, né? 37 semanas e 2 dias. Foi pro quarto comigo, foi embora comigo, tudo perfeito, vamos colocar assim. E quando, com 1 mês e meio, ele apresentou uma hernia inguinal. Dessa hernia inguinal que ele apresentou, foi necessário fazer uma cirurgia. E dessa cirurgia que veio todas as informações que eu precisava ter, que eu também não tive. Que meu filho era uma criança hipotônica, mais molinha, ele não sustentava o pescocinho ficava mais tombadinho. Mesmo sendo RN, a criança tem um tônus diferente, coisa que o Arthur não tinha, mas que ninguém tinha me falado. Então, né, eu tava andando nas escuras, com certeza. E lá foi que onde me deram, no hospital onde ele ficou internado para fazer a cirurgia. A minha preocupação era a cirurgia, acabou que virou um monte de coisa. E houve o fechamento por causa do lockdown e eu fui pro Rio de Janeiro para tentar entender o que estava acontecendo, porque ele não tinha condições de ficar desassistido. Imagina, eu com um bebê... 2 anos, já pensou? Porque foi aquele lockdown, aí uma semana abre, outra vez lockdown, e a saúde parou completamente, o que eu acho um absurdo, né? Que não deveria, né? Não estamos numa pandemia, mas parou tudo. Fomos pra lá em 1º de abril. A gente foi pra lá e ficamos lá o mês inteiro. Graças a Deus eu tenho suporte de uma amiga minha, Ana Paula, que é a madrinha dele também, é uma das madrinhas dele. E fiquei lá na casa dela, de mala e cuia, mais o meu pequeno, pra tentar entender. Aí lá a gente foi no geneticista, fui numa outra pediatra, que eu costumo falar que ela foi um anjo na minha vida, que a Nayara, ela abriu as portas para mim, para tentar entender o que estava acontecendo. E, enfim, fomos por os caminhos que a gente precisava ter ido e conseguimos até muito rápido o diagnóstico, porque tem muitas famílias que até hoje não tem nenhum diagnóstico. E é importante, por mais que o diagnóstico não tenha... como é que eu posso falar? É um caminho para você seguir e trilhar o diagnóstico, né? Ele é importante para você entender o que está acontecendo com o seu filho. Por mais que não haja cura, como a síndrome dele não tem uma cura, é importante você saber como que você vai conduzir a criança. Porque, inclusive, a CDG também é muito confundida até com paralisia cerebral, que são coisas distintas. Então, a gente também acredita que a CDG tenha muita criança ainda com diagnóstico errado, porque não houve a informação, não foi capaz de fazer o exoma, que é um exame genético mais específico, que é mais caro. Então, tudo isso influencia, né? Sim. Viviana, você com seus 3, como é seu dia a dia aí com seus 3 e ainda com o seu lado profissional? Então, é uma correria, né? Agora mais tranquilo, porque já cresceram um pouquinho, estão com 16, 13 e 8, né? E a caçula é menina. Então, a menina já nasce com aquela independência, né? Com facilidade de comunicação. Mas quando o Henrique nasceu, que é o mais velho, eu fiz a opção de sair do Rio, vim morar aqui no interior de Volta, né, em Volta Redonda. Mas ainda tinha minha vida profissional no Rio, então eu me deslocava terça e quinta para o Rio. Eu saía daqui de madrugada, às 4 da manhã, e retornava para casa às 9, 10 horas da noite. E às vezes eu ia dirigindo sozinha, e uma vez eu cochilei, né, amamentando, cochilei na linha vermelha. Aí eu voltei e falei com a pediatra, eu vou desistir. Não é possível, ninguém vai sobreviver a isso. Eu não vou sobreviver a isso, né? Mas apaixonado pela fisioterapia. E aí ela me deu um clique e me deu uma frase assim, até porque ela também tinha 3, e aqui na cidade ela é uma pediatra muito conceituada, trabalha muito até hoje. E ela falou assim, olha só, é melhor você continuar o seu trabalho e o pouco tempo que você tiver com seus filhos dar uma qualidade, do que você desistir de tudo, ser uma mãe frustrada, não conseguir trabalhar mais, exercer sua profissão, e o pouco tempo vai ser péssimo. Aí eu pensei, também tenho que dizer que nessa época eu tinha uma ajuda, um suporte muito bom, que era dos meus pais, minha mãe, meu pai. Isso ajudou muito, né? Porque eu dormia na casa dele, saía de madrugada, ia trabalhar no Rio, voltava, enfim. Até que chegou um dia que eu decidi
vou ficar em Volta Redonda, vou trabalhar em Volta Redonda, não quero mais saber do Rio. E aí eu levo a minha vida hoje, e eu fui uma tarde, né? Eu tenho 52 anos, então, assim, é um pique. Ontem eu cheguei em casa, ensinar dever, orientar dever, enfim. E a gente vai levando, né? Somos mulheres guerreiras, né? A gente faz realmente o que colocam na nossa mão, né, Tatiana? Jeito, né? De uma maneira, de outra, a gente tem que dar conta. Tem que dar conta, né? Não interessa, não importa. Rotina pesada, né? E o pai até ajuda, mas não é como a gente faz. Não é. Você chega, tem sempre uma coisa, né, fora do lugar. Ué, não terminou o dever? Ah, tinha mais dever. E assim, eu não condeno ninguém. Existem opções e opções. Eu tenho uma amiga que ela era assistente social, a opção dela foi realmente cuidar dos filhos. Então, é uma opção, é uma coisa que você tem que fazer e fazer bem. E realmente, ao contrário do que todo mundo pensa, a demanda da casa também não é fácil, né? A opção da mulher ficar em casa, cuidar dos filhos, não trabalhar, não é uma demanda fácil. É uma demanda, eu falo que é pior, porque aí você não tem o descanso, né? Você tem que falar para você mesmo, agora chega. Não quero olhar para a pia, não vou olhar para a máquina. Serviço de casa nunca acaba. Não acaba. Nunca acaba. Eu, por exemplo, optei, né? Para não trabalhar. Agora, já que eu sou mãe, eu vou ser mãe. E aí, não quis saber de trabalhar. Porque com 1 ano de diferença de um para o outro. Né? Eu tinha 2 bebês em casa. Sim. Né, Vi? Tinha 2 bebês em casa. Inclusive, os pais dela que me ajudaram muito também com os meus, por incrível que pareça, principalmente na adolescência. A minha filha praticamente morou lá com eles, porque ela fazia natação e eles moravam perto. Meu tio que levava para pegar o ônibus para disputar campeonato em outro lugar. Era ele que fazia essas vezes. Não é fácil, mas graças a Deus, família. Viviana, então, você tem alguma observação ou alguma dica ou alguma ideia que, já que você trabalha na área de fisioterapia, para facilitar o dia a dia da Tatiana com o Arthur? Você colocou aí a parte do SUS, ok, mas nem sempre encontra. Nem sempre dá, né? Foi o que eu falei, aqui em Volta Redonda a gente tem essa estrutura muito boa, né? Então é diferente, não dá para dar opinião em campo. Se ela achou esse caminho, esse é o caminho, né, Tatiana? E eu acho que ela está bem orientada, eu acho isso muito importante que você falou. Como eu trabalho com neuropediatria também, às vezes eu vejo, por exemplo, um neuropediatra pega uma criança dessa hipotônica, pede uma ressonância. Não tem nenhuma alteração na ressonância. Ok, e aí? Mas ele apresenta hipotonia, cialorreia, consequência. Será que a gente não tem que investigar um pouco mais? Eu mesmo tenho uma criança que ele tem um diagnóstico de atraso de desenvolvimento motor. Isso não é um diagnóstico, certo? Ele tem um atraso de desenvolvimento motor porque ele apresenta alguma questão. Não deu nada na ressonância. O que a gente pode fazer para investigar isso, né? E é isso aí que ela falou. Existem muitos síndromes que acontecem, não são investigados, se fecha um diagnóstico de paralisia cerebral, ok, essas síndromes, normalmente as sequelas são essas, de hipotonia, né, o atraso mesmo no desenvolvimento motor, outras questões que vão aparecer, às vezes problemas visuais, baixa visão. Isso tudo acontece, mas tem que fechar um diagnóstico. Eu acho de extrema importância. O diagnóstico ele é crucial, é o que ela falou, para a gente poder caminhar. Por exemplo, no caso do Arthur, eu não sei se já te orientaram que a questão nutricional é muito importante também. Ele também faz acompanhamento com a gastro daqui de Campos, doutora Janaína, maravilhosa, e nutrólogo também. Aí a nutróloga já é no Rio, doutora Bruna. Né?
Então, assim, a nutrição, ela tem um papel muito importante na reabilitação da síndrome do Arthur. Inclusive, então, crianças com CDG também, essa parte nutricional, que tem a condição de crise convulsiva, epilepsia, de difícil controle, fazem dieta também cetogênica, que ajuda bastante. Isso Sim. também é muito legal, mas precisa de auxílio aí do nutricionista, nutrólogo, né, toda essa equipe aí também. Sim. Precisa, porque essa dieta ela tem que ser calculada, ela tem que ser regrada, né? É uma dieta anti-inflamatória, então é de extrema importância. Então a gente tem que estar, é o que ela falou, os gastos de uma criança dessa é um gasto grande, porque até a alimentação não pode ser uma alimentação comum. Você não pode sair com uma criança dessa e dar um biscoito de maisena, por exemplo. Jamais. Né? Jamais. Não tem como. Então, assim, realmente uma estrutura, né, Tatiana, que a família tem que montar e seguir, porque isso é saúde para o Arthur, é qualidade de vida para o Arthur. Então, a qualidade, ela vai além dos movimentos motores, ela vai também por toda essa estrutura, como você falou, né, inclusive a estrutura psicológica, né, e o quanto a vocês, pais, também se estruturarem enquanto casal, quanto pessoa, né, buscar. Eu acho que uma das partes mais difíceis que eu falo para as minhas mãezinhas é o seguinte: não dá para ser sempre, nem para mim dá para ser sempre, que tem 3 já crescidos, né? Mas, assim, uma vez no ano, se permitirem, é importante que a família capacite outras pessoas na família e se permitirem também, uma vez no ano, um Vale Night, sabe? Viajar de um sábado para domingo, só vocês dois, porque isso tudo ajuda no Arthur também, na estrutura. Não é fácil, não é fácil, não é para você fazer sempre, mas para você começar a se estruturar. E a importância de ter outras pessoas na família, como a gente faz mesmo, que a criança possa ficar, ter o contato e as pessoas estarem capacitadas para cuidar, né? Porque realmente é o que você falou, tudo é importante. Não pode dar nem um pedacinho de biscoitinho. E às vezes a vovó quer dar um pedacinho de biscoitinho, né? E aí a gente o problema é quando você não tem a pode, rede de apoio, que também isso impacta bastante na nossa vida. Né? O problema também é quando a gente não tem a rede de apoio, que isso também impacta na vida dessa mãe ou desse pai que esteja ali, da família. É verdade. No meu caso, eu consigo o apoio da minha mãe, mas ela trabalha, ela tem as limitações dela, então ela não consegue. E principalmente eu sinto que minha mãe tem um pouco de medo de ficar sozinha com o Arthur. Entendi. Ele tem a crise convulsiva, que é uma das características, né? A epilepsia está controlada, mas já aconteceu de ter crises por conta de febre. O pico de febre aconteceu, veio muito rápido, né? E ele convulsionou. Então, ela já presenciou isso. Então, isso ela também acaba ficando com receio de como que eu vou dar conta disso aí. Então, assim, é complicado também. Eu entendo o lado dela, sabe? Sim. E acaba ficando a sobrecarga para mim. Sim. E a questão de alimentação, como é a alimentação do Arthur? Arthur, graças a Deus, ele pastosa, mais pastosa, já come alguma coisa sólida, mas ele prefere mais na textura de um purezinho, por aí. Sim. Mas ele natural, come via oral. Né? Porque criança faz isso mesmo. Sim. Muito à base de verdura, legume, proteína. Sim. Açúcar demais não é uma coisa boa para ele, pode também dar um gatilho, no caso para quem tem CDG. Eu até queria falar um pouquinho mais da CDG, se você me permite. Claro. A CDG é a abreviação para desordem congênita da glicosilação. É importante também estar salientando que às vezes confunde muito a glicosilação com a questão de pessoas que têm a glicose alterada e não tem nada a ver. Não é uma questão que tomando insulina resolve, não é isso. A glicosilação é um processo natural que o nosso corpo precisa fazer e ele faz. Isso eu tô falando da parte de organela, isso é orgânico, né? O nosso corpo é como se fosse uma máquina e tem as engrenagens para poder fazer ele funcionar corretamente. Sim. E a CDG houve uma quebra nessa questão aí da glicosilação, ela não corre da maneira como deveria ser. Então, o açúcar não funde com a proteína e causa N desordens no nosso organismo. No caso, os funcionamentos básicos, como andar, falar, enxergar, isso tudo pode ser afetado pela CDG.
Só que, ao mesmo tempo, ela se torna complexa porque existem mais de 170 subtipos já de CDG já descobertas. Ela é recente, ela foi descoberta em 1980 e a cada dia, a cada ano, vem aumentando mais as classificações. Tanto que a primeira conhecida, que era a 1A ou a PMM2, que é o que mais tem números de crianças reportadas, foi só aumentando as questões do abecedário. Não existe mais. Não tem mais espaço de tantas variações que vieram acontecendo depois desse primeiro relato. E a do tipo do Arthur também é raro, né? E a dele, só agora eu tive até o conhecimento recente, que veio um novo portfólio para mim, que existem 15 no mundo do subtipo dele, com diagnóstico confirmado. Pode até ter mais, conforme eu falei, né? Com diagnóstico errado ou sem diagnóstico. Sim. Mas só 15. E no Brasil, só ele. Então, assim... É muita coisa pra gente processar, sabe? Sim. Eu consegui até acessar as outras famílias de fora. A gente fez, a gente tem um grupo no Facebook com esses pais, né, com o nosso subtipo. Temos o grupo também daqui do Brasil, com as outras variações. Já tem mais de 70 famílias nesse grupo e provavelmente tem até um número maior. Todo mês vem chegando mais família que conseguiram, né, o suporte, o diagnóstico correto. Mas, assim, a CDG ela pode afetar muita coisa. E existem crianças com condições mais complicadas, no sentido de precisar de uma GTT ou uma tráqueo. Cada criança vai de uma forma. E isso que a gente fica, às vezes, numa situação de, meu Deus, e agora? Né? Eu tento trabalhar o meu psicológico para não ficar avançando muito lá na frente, de pensar no que pode acontecer no amanhã. Sim. Mas às vezes é inevitável. Claro. Porque tem essas características, como a epilepsia, a hipotonia, baixo ganho de peso, atraso no desenvolvimento global, refluxo gastroesofágico. São muitas questões que ele vai precisar de suporte para o resto da vida. Sim. Então... Viviana, aí em Volta Redonda, tem muitos casos? Olha, como ela falou, é muito raro, né? Assim, muito raro não. Eu acho que está mais a ver com a questão do diagnóstico fechado, é o que ela falou, né? No serviço teve uma criança, ele não está mais lá, a família saiu daqui. Mas é igual ela falou, eu acho que não acontece pela dificuldade de se fechar o diagnóstico, né? Eu acho assim que você foi assim, graças a Deus, né? Ele nasceu no meio da pandemia, mas mesmo assim você conseguiu fechar esse diagnóstico cedo. É o que ela falou. Muitas vezes, quando o diagnóstico é fechado tardiamente, a gente perde muito a janela para trabalhar com essa criança. E as complicações, como ela falou, vão aparecendo, né? As complicações não só no atraso de desenvolvimento motor, mas no atraso, né? Muitas vezes cognitivo, e a questão também da alimentação, das complicações com o fígado. Então, assim, são coisas que... E eu falo assim, graças a Deus, sabe, que aconteceu. Ele tem só 3 aninhos agora, né? Sim. 3 anos. Então, está bem novinho, né? E ela está indo no caminho muito certo, cuidando da alimentação, porque é o que eu quis frisar aqui, é isso, que às vezes não há essa orientação para a alimentação. E ela também é um remédio, é de extrema importância para uma síndrome como a CDG, né? Mas é o que ela falou, eu acho que a dificuldade de fechar o diagnóstico é grande, por isso a gente não tem tantas crianças assim, né? E quando fecha, igual ela falou, eu não sabia que era só o Arthur, né? Você descobriu isso também fechando esse diagnóstico corretamente. Então, assim, é de extrema importância isso, para o caminho daqui para o Arthur ser mais fácil, tanto para o Arthur quanto para vocês, quanto família, né? Porque, igual ela falou, a criança se alimenta e passa mal, a criança tem refluxo, a criança perde peso. Então, assim, é desesperador, né, no começo. Depois, com o diagnóstico fechado, tudo vai se estruturando e vira uma linha contínua, lógico, e com bastante trabalho, bastante dedicação. Eu acho que vocês, quanto família, estão no caminho certo, muito certo, né?
Sim. Né? Ok. Nós vamos falar aqui um pouquinho do Nagoshi. Gengibre em conserva, que inclusive hoje nós vamos fazer o sorteio, tá? Que nós não conseguimos fazer na semana passada, das pessoas que estavam presentes com os comentários nas redes sociais. Nós vamos sortear hoje pensando nas pessoas do mês de abril, que nós não conseguimos fazer a semana passada. O Nagoshi, inclusive eu tô comendo, é maravilhoso, tá? Ele protege estômago, é bom para refluxo, gastrite, alergia, gripe, resfriado, para quem quer emagrecer. A mulherada gosta, né? Falou em emagrecer, a mulherada adora, né? Aí todo mundo fica torcendo para ganhar o brinde. Alivia a dor muscular, combate o câncer, é para náuseas e vômitos. Eu amo, né? Eu amo gengibre. Adoro gengibre. Adoro. E a gente vai fazer hoje aqui. O Nagoshi tem o site dele, que é www.nagoshi.com.br, tá? Nagoshi é Nagoshi. Você consegue colocar para mim, Billy? Ali atrás? Para eles conseguirem ver. E tens pelo telefone 011, o DDD 99395 7928. 11 99395 7928. Tem o outro também, DDD 11 970274191. 11 970274191. Nagoshi. É muito bom. E a bolsa também de crochê, maravilhosa. É um crutch, né? Não chega nem a ser uma bolsa. Tem o perfil dela no Instagram, que é @bolsas Denise Tavares. Nossa, ali tem cada coisa linda, gente. E ela envia para todo o Brasil, tá? Daqui a pouquinho nós vamos fazer aqui o sorteio, ok? Então, vamos lá. Vamos lá. Oi? Sim, sim. 25 números. Daqui a pouquinho, Bailey. Então, vamos lá. Vocês já falaram aí sobre a síndrome, né? Essa questão da síndrome, a necessidade do diagnóstico cedo, né? Mais cedo, mais rápido, né? A necessidade de um atendimento, porque além da falta de conhecimento, quando acontece uma síndrome, assim como o autismo que nós tivemos aqui o mês passado, a gente falou do autismo, o mês de abril, a rapidez no diagnóstico também do autismo ajuda muito os pais. E além dessa situação da rapidez no diagnóstico, nem sempre você encontra ali um suporte. Sim. Né? No serviço público. Aí dificulta muito. E a gente até entende que o município de Campos é um município muito grande, né? Mas a gente também sabe que, por ser um município muito grande, ele também recebe verbas maiores para o atendimento da saúde, para o atendimento do SUS. Então, acho que aí está faltando um pouquinho de atenção e organização aí dos
do poder público. E a gente, aqui, como eu falo sempre, não é um programa político, apesar de eu gostar de política, amar política, mas aqui não é um programa político, porque eu percebi que programas políticos tem vários, e um programa voltado como se fosse uma utilidade pública mesmo, né? E aí mas não tem como às vezes a gente não falar um pouquinho, não colocar política, porque a gente precisa de políticas públicas, né? Tem nossas crianças, tem nossos idosos, como a Viviana mesma falou, dos idosos. Tem que ter esse trabalho aqui. E a família, ela já sofre um pouco, primeiro com a situação dos cuidados com a criança. Como você disse, Tatiana, você não consegue ter uma estrutura também por trás de você, familiar, que te ajude nisso, até por conta desses receios, desses medos, né, que é natural. Sim. Né? Porque a gente, enquanto mãe, a gente está ali para tudo, para o que der e vier. Mas você passar isso para uma pessoa e, de repente, é claro que isso tem que acontecer, porque em algum momento você pode precisar, né? O pai trabalha. Sim. Então ele sai de manhã, chega em casa bem de tardezinha. Às vezes ele passa 15 dias fora também. Aí trabalho. Ele embarcado? Ainda tem essa, né? Ainda tem essa. Mas tem que fazer. Tem que fazer. Então quer dizer que você fica realmente sozinha durante 15 dias. Como comentei, minha mãe dá um suporte, vai lá pra casa e tudo mais, mas sim. Sou eu pra tudo. Sou eu pra tudo. Não é fácil. Eu já tive numa situação dessa, mas aí foi com o meu marido, né? Ele fazia diálise, que era em casa, que nós ganhamos a máquina. Uhum. Eu que fiz o treinamento, né? Que aí também encontrava essa dificuldade, tá? De alguém pra eu treinar. Eu não podia ficar doente, eu não podia Sim. nada. Porque ninguém sabia mexer, entendeu? Na máquina. Às vezes nem enfermeiro sabe. Mexer na máquina, lidar com a máquina. Então eu não podia ficar doente. Mas Deus é bom, Deus é maravilhoso, eu não ficava mesmo. Só que eu também parei a minha vida. Uhum. Porque aí ele também amputou as pernas. Entendeu? Então assim, parei completamente. Era eu, claro, tem lá como a minha filha, o meu filho, que dava ali um suporte, mas não é a mesma coisa. Era eu que pegava no colo. Uhum. Mesmo. Eu pegava um homem no colo. Se hoje você falar, pega tantos quilos aí, que eu não vou conseguir, mas eu pegava. Entendeu? Mas a gente encontra uma força, né, Via? A gente encontra uma força tão grande pra gente lidar com isso tudo. Sim. Que não tem outra explicação que não seja que é Deus. É Ele que coloca essa força na gente, que a gente não consegue, como você falou, você não fica parando para pensar como que vai ser amanhã, como que vai ser semana que vem. A gente vive hoje, o dia de cada vez. Um dia de cada vez foi o que eu aprendi. A viver um dia de cada vez. Que é a melhor coisa. Mas não é fácil. Às vezes a gente dá aquela aquela caidinha. Aí a gente volta de novo. É um trabalho constante. Mental, principalmente. Deixa eu falar com vocês. Como eu falei, eu atuo na Rede SUS.
Então, a gente está falando de conforto, né? Às vezes a Tatiana tem alguém para ajudar a levar nas terapias, ou ela mesma tem um carro. E quando essas mãezinhas não têm nem carro, nem rede de apoio, nem comida direito em casa, nem dinheiro para pegar ônibus, mas chega na terapia empurrando o carrinho, empurrando a cadeira. E aí, com mais 3 pendurados no carrinho, entendeu? Porque eu tenho uma que ela sai de madrugada para levar para a ecoterapia, madrugada mesmo, 4h30, porque ela tem que pegar um ônibus até a eco, desce da eco, vem para o atendimento e depois ela vai para casa, né? Então, assim, tudo sozinha, muitas vezes, porque muitas vezes o pai some, não quer ainda assumir. Tem isso, né, Via? Ainda tem O pai, às vezes, tem essa opção, né? Acho engraçado isso, essa questão da maternidade, romantizar a maternidade. A gente precisa realmente parar de romantizar a maternidade, que não é fácil. É a obrigação dos dois, é o dever dos dois. Não é fácil, mas é o que eu falei assim, que eu falo sempre, eu não consigo me ver sem meus 3, né? Sim. A gente vai tocando, a maternidade é para a mulher mesmo, que a mulher... Né? Assim, o homem tem que entender isso que ela está falando, a participação é muito importante, não só para ela quanto esposa, mas quanto os filhos também. Os filhos precisam desenvolver vínculos com os pais, né? Então é um trabalho, mas o que eu digo assim, é uma força que a mulher tira, que eu sinceramente não sei de onde ela tira, né? Amor. Amor. Mas você mesma, né? No seu caso, você se vira nos 30 o dia inteiro. Ontem à noite ela estava falando comigo: olha, eu não consegui te passar os dados ainda, mas foi ontem à noite, não. Foi anteontem. Eu ainda não cheguei em casa, eu tô indo para casa de outro paciente. É desse jeito. É desse jeito. E a gente acostuma. Né? Enfim, a gente acostuma. Então, nós vamos, que já está terminando o programa. Billy, você tem como fazer o sorteio aí para mim, por favor? De 1 a 25. Nós estamos no YouTube e no Facebook, tá? Graças a Deus, essa questão pode fazer, por favor. 24. Cristiane Oliveira, de Volta Redonda. Olha. De Volta Redonda. Olha! Cristiane Oliveira. Lá, irmã da Sônia, Viviana. Forte para você. Outro Billy, porque são 2. E agora vai ser a bolsa. Vamos lá. 20. Ah, que legal! Silvio Augusto, lá de São Gonçalo. Ele também tem um programa bacana lá em São Gonçalo. Ah, que bom! A bolsa, ele vai poder, né, presentear alguém. Depois ele me conta quem que ele presenteou, porque eu quero saber. Nós somos dessas. Então, gente, nós vamos terminando aqui, tá? Agradecendo a Simone Santos, que ofereceu pra gente o Nagoshi. Prometo, Simone, que no próximo programa o Nagoshi vai estar aqui atrás. Agradeço a Denise Tavares pelas bolsas, pela bolsa que mandou pra gente, é lindíssima. Eu mostrei aqui também no programa passado. Quero agradecer também Produtos Eudora. Oi? O Nagoshi. Esse aí. É esse.
É esse aí. Desse jeito aí mesmo. É o que é o que eu uso lá em casa, que eu ganhei. É maravilhoso. Maravilhoso. Tá bom? Então, foi a Cristiane Oliveira que ganhou na Goshi e o Silvio Augusto ficou com a Crust. Então é isso. Quero agradecer a participação aí dos ouvintes, das pessoas que nos assistem, nos acompanham, que mesmo depois que a gente termina aqui, como fica gravado, as pessoas estão acessando direto, porque os temas são importantes. É como você falou, Viviana, esse mês de maio a gente só tratou da maternidade. E aí, dentro daquilo que a Tatiana falou, que a maternidade não é assim um conto de fadas. A gente tem aí as nossas realidades. E aí, esse mês, a gente também tratou disso, tá? Sim. Dessa questão de a maternidade não é para qualquer um, né? Não. Não é. Não é. É. A gente... É por isso que quando uma mulher fala, eu não quero ter filhos, aí tem gente que vai, como assim, gente? Ela não quer ter filho. Como assim? Ela não pode querer não ter filhos? Né? É como eu mesma falo, eu não queria. Mas naquela época, anticoncepcional não me fazia bem. Eu não tomava. Veio um ano depois veio outro. E aí eles fizeram gostar deles, menina. Fizeram gostar deles, meus filhos. Nossa, paixão. Eu não. É um amor muito doido, né? Foram as minhas muletas, né, Viviana? Os dois filhos foram. Até hoje, graças a Deus. São ótimos, né? São criados. A gente acha que não vai criar, sabe, Tatiana? Mas cria, tá? Quando você vê, olha pro lado, meu Deus, eles já estão enormes. Hoje o Caio é lá, meu companheirinho. A Carolina foi embora, mas Caio é meu companheirinho, graças a Deus. Enfim, a gente acha assim, o menino não é muito chegado na mãe, é assim. Mentira, é assim. É secude. Eu chamo Arthur de chicletinho. É isso aí. E é muito bom ter os chicletinhos, né? É muito bom. Mas a filha dela também é muito linda. Ô, menina engraçada. Menina engraçada. É aquela descolada mesmo. Ela resolve... Fala tudo. Ela resolve as coisas, né? E ela bota terror dentro de casa nos meninos. Ela chama Valentina, eu acho que faz jus aos nomes. Com certeza. Então, gente, vamos aqui nos despedindo, agradecendo imensamente vocês duas, Tatiana e Viviana. Obrigada. Imensamente. Eu que Tatiana, agradeço. ocupe esse espaço para quantas vezes você precisar. Quantas vezes você precisar fazer vaquinha. Obrigada. Eu acho, na minha opinião, que você não deveria parar. Você já conseguiu, o valor da cadeira, mas os gastos com o Arthur são altos. Então, eu acho que você aí pode mudar o objetivo da vaquinha. Sim. Ok? Porque o povo, ele se solidariza mesmo com essas questões, graças a Deus, né, Viana? O povo brasileiro é assim. Então, você pode ocupar aqui. Enilce, manda lá uma mensagem. Enilce, eu preciso estar lá na bancada para promover mais uma vaquinha. Você vai vir para cá, independente de qual o tema que estiver aqui, mas obrigada. Pode contar aqui com a gente. Obrigada tá mesmo. Bom? Graças a Deus, a Rede Aurora abre esse espaço pra gente. E Vi, a gente ainda vai se ver mais, porque a gente ainda vai falar ainda do seu trabalho com os idosos, que eu amo.
Sim, é um trabalho novo que eu estou começando. Também, assim, veio da neurologia, porque eu comecei a atender os pacientes com Parkinson, com dificuldade motora pelo Alzheimer. E aí eu me interessei pela estimulação cognitiva, né? Sim. E aí fui ampliando esse estudo e vejo que é muito importante, né? Essa ideia de que o idoso ficar parado não existe mais, né? É verdade. A gente tem que buscar, o mínimo, estimular sempre a função do ser humano, mesmo que ela seja mínima, mas a função, ela existe, a funcionalidade, melhor falando, a funcionalidade, né? Então, até para ajudar quem cuida, né, Vi? Isso aí. Para dar um suportezinho para quem cuida, né? Para quem cuida, né? É. A gente aprende. A Tatiana não sabe como é importante você, quanto mãe, vir numa rede, colocar, se expor, né? Porque as pessoas não têm ideia que no primeiro momento é você receber um diagnóstico de uma doença que é rara e ainda depois descobrir que seu filho é o único no país que você mora, né? Até então, porque a gente não tem certeza de outros diagnósticos. Sim. Então, assim, é um impacto, né? E como você lidar com esse impacto? Então, é muito importante essa comunicação. A comunicação é extremamente importante, né? Exatamente. A informação correta, confiante, né? É muito importante isso, né? Essa divulgação, né? Eu que agradeço, tá? Eu tenho um pouco de dificuldade, já tinha te falado sobre isso. Tem vários convites aqui, nunca quero aceitar. Então, você também fez uma diferença na minha vida. Agora você aceita. Viviana, é necessário, porque as pessoas precisam de informações, gente. As pessoas precisam, tá? É um suporte bacana. Eu tenho recebido uma cobrança profissional em cima disso, né? O Vivi faz seu Instagram profissional, Vivi faz uma live, eu não sei, não tenho tempo, vou resolver. Não, então... Muito obrigada também. Não, eu que agradeço muito. E aí, a gente tá aqui, já agradeci aqui as pessoas dos brindes. Produtos Eudora, que eu vou te dar um mimo. Pros cabelos, Gostei, meu amor. Pros cabelos. Olha, os produtos Eudora encontra na Nova Farma, tá? Que tem na Pecuária e Nova Brasília. Ok? Vocês procurem lá. E agradeço aqui ao Billy. Billy, como sempre. Dando suporte bacana pra gente aqui. Agradeço a Rede Aurora por esse espaço. Pra gente estar aqui atendendo a essas pessoas que precisam ter voz. Por isso que contem aqui comigo. Obrigada, até a próxima sexta, ainda com esse tema da maternidade, tá? Que será o último, e vamos ver aí o que a gente traz de mais informações. Beijo, gente, até sexta-feira. Beijo, Vi. Obrigada, Tatiana. Eu agradeço, obrigada a vocês. Beijo, até.